Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Bem-vindos ao Guita Flow, aqui no espaço Guita, na página Guita. Mais um programa, mais uma rúbrica, mais um encontro. Com certeza que mais uma conversa reveladora e, e brilhante. O Guita Flow é uma sequência de diretos. Neste caso, este Guita Flow tem 10 diretos temáticos, que acontecem de segunda a sexta-feira, em horários. Hoje vai acontecer às 9, amanhã vai acontecer, por exemplo, às 12. Portanto, são horários que vamos ajustando de acordo com a minha disponibilidade e com a disponibilidade do convidado, caso haja convidado. O, o importante o importante é mesmo a partilha, é mesmo estarmos aqui e partilharmos os temas que nos dizem, que de alguma forma podem contribuir para o nosso bem-estar, para a nossa evolução, para a nossa expansão. O Kita Flow nasceu da ideia de, numa altura em que nós fazemos tantos diretos e fazemos tantas lives e andamos a entrevistar uns aos outros num corre-corre desenfreado, porque, pronto, porque é o que é e faz parte, mas mais do que uma entrevista, mais do que uma conversa, eu gostaria e acredito que está a tomar esse rumo, que o Guita Flow fosse encontros de, de essências, de almas, de essências, de simples essências que se partilham naturalmente e, no fundo, para desmistificar um pouco toda esta temática, toda esta panóplia de temas que anda à volta da espiritualidade e que anda à volta do desenvolvimento pessoal. GitaFlow é, portanto, um espaço de todos para todos. Portanto, desde já, se tiveres, se sentires o apelo de um dia fazeres parte e seres um dos convidados ou convidada, podes-me fazer chegar o tema que gostarias de abordar e terei todo o prazer em falar contigo. Acredito que cada um de nós tem muito para dar ao mundo, aos outros. E mais do que isso, quando falamos, quando fazemos isto, quando fazemos este exercício, aquilo que acontece é automaticamente uma validação interna de todo o conhecimento, de toda a consciência e, no fundo, de todo o percurso que fizemos até aqui. Ao fim e ao cabo, quando nos partilhamos de forma desinteressada, quando nos partilhamos naturalmente, portanto, como humanos que somos, acredito que vamos ativar em algum momento e de certeza em muitos corações e alguns corações aquela sensação de afinal eu também sentia aquilo, afinal eu não sou assim tão fora da caixa, afinal há mais pessoas parecidas a mim. Então, estás à vontade, faz-te convidado, faz-te convidada. Esta é uma sequência de 10 diretos, mas depois, mais à frente, haverá sequência de 7 diretos, de 15 diretos, portanto, aquilo que fluir na altura. Hoje estamos aqui para descobrir o propósito de vida. Será que vamos descobrir o propósito de vida? Boa noite a todos, boa noite, meus amores, boa noite a quem está a chegar. Boa noite família. Aqui na fila da frente, a família Guita sempre a marcar presença, tão boa. Gratidão por estarem, por fazerem parte e por acreditarem e por me ajudarem, ao fim e ao cabo, a chegar a mais corações e fazer aquilo que faço. Portanto, isto é para vocês, é para mim, para vocês, para todos nós. Então, hoje vamos olhar para o propósito de vida, descobrir o propósito de vida. Descobrir o propósito de vida é no fundo, um tema que em algum momento cintilou aqui na nossa mente e no nosso coração. O que é que eu estou aqui a fazer? Para que é que eu vim? Eu fazia muitas vezes estas questões quando era miúdo. Quando o meu avô me ajudava a perceber, ou pelo menos na visão dele, a olhar para o céu e a olhar para as estrelas, contava aquelas histórias mirabolantes, histórias da adolescência dele, eu ficava a sonhar e eu ficava a pensar e a questionar, mas o que é que eu sou no meio disto tudo? O que é que o meu avô era? O meu avô já teve uma vida, já viveu as suas aventuras e ele dizia muitas vezes, ai, se eu tivesse a tua idade, fazia, acontecia. E eu ficava sempre, mas ele viveu as coisas, mas parece que
que lhe faltou viver mais, parece que então eu questionava sempre no mote, né, no seguimento dessa conversa, eh, portanto, quando adolescente, o que é que eu estou aqui a fazer? Quem sou eu? Qual é o meu propósito aqui? Para que é que sirvo, né? Porque é que eu nasci nesta família? Porque é que eu tenho este pai? Porque é que eu tenho esta mãe? Eu antes e um beijinho grande à minha mãe, se um dia ela vai ver este direto. Um beijinho ao meu pai, que de alguma forma, está presente no plano energético, no plano etéreo. Mas, eu uma vez, houve uma altura, não foi uma vez, foi uma altura que eu achava que era adotado, porque não me sentia encaixado na família, sentia-me completamente um extraterrestre, porque pensava de uma forma e todos à minha volta pensavam de outra. Hoje eu percebo que está tudo certo, não é, e sim, eu sou filho dos meus pais e sou muito, muito célula das células deles, porque além das parecenças físicas, a nossa frequência, a nossa ligação de almas é muito forte. E por isso, isto fazendo a ponta aqui com o propósito, empurrou-me muitas vezes para igrejas, para sítios onde se aprofundava mais esta questão, porque eu queria perceber qual era o meu propósito aqui. E foi quando o tempo foi passando, foi quando depois comecei a ler, comecei a investigar, tive aquela experiência de quase morte aos 16 anos, 16, 17 anos, por aí. Tenho que, tenho que perceber em que altura foi exatamente, porque há coisas que não me lembro. Ahm, mas sempre quis aprofundar, sempre quis, na base desta questão, sempre quis perceber o que é que eu andava aqui a fazer. Chegou uma altura em que percebi que talvez o que andasse aqui a fazer era ser mais um ser humano a trabalhar, a ganhar dinheiro, ganhar o seu ordenado, a ter um carro, construir família e ter uma mulher, ter filhos, ter uma vida normalíssima. Mas isso foi um curto espaço de tempo, parece que eu me quis convencer que esse era o meu propósito. Mas durou muito pouco tempo, porque eu percebi que não era por aí. Eu sentia-me fora da caixa em todos os sentidos. Eu pensava diferente, eu questionava, eu estava à frente, eu entregava-me em todas as tarefas, em todos os empregos que tive, tanto que a maior parte das minhas experiências profissionais foi sempre cargos de chefia, porque eu estava sempre à frente, eu vestia a camisola, eu vivia aquilo. E, mas foi só quando comecei a meditar, quando depois de passar ali todos os fantasmas da questão da paranormalidade, da mediunidade, da espiritualidade, que era como eu era uma pessoa de cofre aberto, então eu iria sofrer porque era muito, porque era especial. Ahm, Depois de passar toda essa fronteira e de resolver isso dentro de mim, eh, ao começar com a meditação, eu percebi que o propósito maior aqui, basicamente, era ser eu mesmo. E foi isso que me deu paz. Foi eu ter percebido que o meu verdadeiro propósito aqui era ser eu mesmo acima de tudo. Tenho vários outros propósitos, mas ser eu mesmo era a primeira tarefa de todas, porque até então eu andava a tentar ser. Eu andava, parece que andava assim uns impulsos a tentar ser eu, mas depois aquilo não funcionava porque as pessoas não me entendiam, eu recolhia-me, depois tentava ser outra vez. E as coisas foram acontecendo, nos relacionamentos amorosos, nos empregos, nas coisas que não me satisfaziam, nas pessoas que estavam à minha volta que não correspondiam, não ressoavam com a mesma frequência. Hum, e o tempo foi passando, a meditação começou a trazer-me ao centro e fez-me perceber, pois já nos meus 33, naquele momento que eu agradeço profundamente, em Cuba, um besito para Cuba, hum, que me fez perceber que o meu propósito aqui era ser eu mesmo, ser fiel a mim mesmo, acima de tudo. Depois, a partir daí, muitos outros propósitos poderiam surgir, porque eu já estava preparado para isso. Mas, sobre este tema, tem alguém muito especial na minha vida, alguém com quem sempre tive uma ligação, porque da mesma forma, e ela irá dizer se é verdade ou não, da mesma forma que eu me sentia um pouco fora da caixa, talvez por isso me identificava com ela, sempre vi aquela miúda aguerrida, aquela miúda tipo nariz empinado, que sabia mais ou menos aquilo que queria, diferenciava-se das outras miúdas. Uma prima minha, que é prima, eu os trato por prima,
mas é prima, não é prima direta, mas é quase, é uma irmã para mim. Hum, esta minha prima, esta minha prima teve um percurso fantástico para chegar até aqui e, e quando fizemos esta ligação, quando ela escolheu este tema e, e eu pensei trazê-la aqui, né, ao Guita Flow, hum, fez todo o sentido e sei que não há melhor pessoa no mundo para falar de propósito que, que não seja esta minha prima, esta menina que vai aparecer aqui dentro, mas ainda não te vou mostrar. Quero dizer que eu estou a falar da minha prima Hélia, Paulino. A minha prima Hélia é uma força da natureza. É daquelas pessoas que, que me fizeram ver desde muito cedo. Obviamente que eu naquela altura não sabia muito, né? Mas eu, desde muito cedo que eu olhava, quando lidava com ela, quando miúdo, um dia quando eu tiver uma namorada, ou a minha namorada terá que ser daquele género, tem que ser decidida, tem que ser determinada. Mas depois, cada um foi à sua vida, aliás, tivemos pouca proximidade na adolescência, era só aqueles encontros de famílias e foram poucos. Mais tarde, cada um foi à sua vida e ao fim de tantos anos nós voltámos a encontrar e agora somos inseparáveis e agora no fundo estamos a ser e a viver aquilo que se calhar era o nosso propósito, não é? Em conjunto. Sem mais demoras, quero que vocês recebam com muito amor, muito carinho, esta menina linda que é a minha prima, Hélia Paulino, diretamente de Reguengos de Monsaraz. Minha querida prima, como é que tu estás? Eu estou bem, feliz por estar Bom, contigo eu e também com muito todos bem. vocês. Bom, podes dizer boa noite ao pessoal? Boa Tens aqui noite, muita... boa noite família Guita, boa noite meu querido primo, irmão e todas as pessoas que nos estão a ver e que nos acompanham e que sejam muito, muito, muito mais, porque isto só Boa. faz bem. Muito bem. Minha querida, só para tu teres noção, temos aqui pessoas da família mesmo. Temos a Anabela, temos a Paula Gonçalves, que esteve ontem aqui connosco, a Nelly, a Rita, a Sandra. Temos também a nossa Laura, a nossa Laura, Bacana, a nossa Rosária também está aqui. Temos a Maria Moreira. A Maria é a é a Maria. Maria, a Maria. Muito grande, minha querida. Qualquer dia vês aqui também. Qualquer dia também vês aqui, ó, Maria. Vê lá que tu vais pensando nisso, está bem? Ai, minha querida prima. Vamos então, antes de mais, ouviste aquilo que eu disse no início? Faz Ouvi, sentido? Não disse mais nada, todo o portanto. sentido, todo o sentido. Então, diz-me quando fiz o convite para participares aqui no Guita Flow e tu escolheste descobrir o propósito de vida, diz-me porque é que o escolheste? Porque é que escolheste este tema? Porque é que Não foi a minha primeira opção, mas depois já estava ocupada a minha primeira opção. E então a segunda eu fiquei assim um bocadinho reticente. E qual foi pensei, a primeira? pode Qual foi ser, a primeira? foi a que escolheu a Anabela Lourinho, a Belinha. Ok, ok. E eu, pode ser, pode não ser, mas já tinha olhado primeiro para ela, mas depois pensei, se calhar não. Mas pronto, mas foi. Mas foi. E acho que faz todo o sentido, porque existe sempre um propósito, não é? Como tu disseste muito bem. O propósito pode ser muita coisa, não é? Pode ser pessoal, pode ser profissional, no meu ponto de vista, pode ser emocional, pode ser aquilo que for. O que é hoje, pode ser amanhã outra coisa e irmos sempre evoluindo. E como tu descreveste muito bem, eu sempre fui muito xará, não é? Agora sim, agora não, logo talvez, e sempre fui assim um bocado da mistura da loucura. E sempre tive uns propósitos muito, muito rápidos na minha vida. Né? Era, agora vou terminar o 12º ano, depois vou fazer o quê? Não sei, logo vejo. Agora vou fazer isto, agora quero isto. E enquanto não conseguisse, eu não sossegava, sempre com a rebeldia, sempre com aquela coisa toda.
mas sempre grata à minha família, porque sempre me deram essa possibilidade de, independentemente de toda a educação que tive, de castigos e afins, que todos nós tivemos, porque somos de outra geração, não é? Sempre me deram a liberdade que poderia ter para escolher aquilo que fosse, mas sempre com a consequência de que os meus atos teriam que ser assumidos a responsabilidade, pronto, independentemente do que fosse. Portanto, a minha vida sempre foi vista dessa forma. Afastámos-nos, claro que ia tendo projetos de vida, ia sempre, mas eram coisas muito... E às vezes pensava, como tu, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Efetivamente, não tenho jeito para desenhar, não sei cantar, não sei dançar, não sei fazer nada, o que é que anda para aqui a fazer? Uma pessoa tenta sempre encontrar ali qualquer coisa, não é? Que nos faça sentido. E efetivamente não encontrava nada. E via que as pessoas também eram diferentes de mim. Parecia que era sempre a ovelha negra. Sentia-me muitas vezes como a ovelha negra. Era um pouco aquilo que eu estava a dizer, não é? Parece que ficamos enquadrados, parece que não Ali de pertencíamos. parte, parece que és louco, não sei o quê, e estás maluca. E a gente vamos fazendo, depois vamos criando, seguiste a tua vida, não é? Por incrível que pareça, estivemos muito próximos no Algarve e Não, nunca se juntámos. exatamente, eu estava a falar e estava-me a lembrar, incrível, como eu estive no Algarve. Tu estavas lá também, nessa altura? Não. Estava, foi quando eu fui para o Algarve, já tu lá estavas. Portanto, o propósito, se calhar fomos à procura do mesmo, não é? Prontos, fui fazer aquilo bem. Toda a gente casa, toda a gente tem filhos, se calhar é isso, se calhar achei para ser mãe. Eu que achava que não tinha vocação nenhuma, porque era completamente destrambelhada da cabeça, não é? Casei, tive a Maria, não é? Eu digo assim, mas isto vai correr mal. Correu o que tinha que correr, não é? Mas sempre tendo aquele propósito. Agora não quero isto, agora quero aquilo. E tanto sempre numa instabilidade muito grande. Eu sempre fui uma pessoa muito instável. E algumas pessoas que me conhecem não me consideram de confiança. Mas não me consideram de confiança porque a minha instabilidade é hoje posso estar em Reguengos, amanhã posso estar na Cochichina. Porque se tiver que virar, eu viro as costas a tudo e vou embora. O que importa é aquilo que eu quero, o meu propósito. Só que por vezes, e como tu sabes, e como toda a gente, muita gente que aqui está tem conhecimento disso, às vezes é difícil a gente deslargar aquilo que vem de trás, não é? Aquelas crenças que nos vêm incutindo de que tem que ser assim, tens de fazer assado, porque tens de ter uma casa, e porque tens de ter isto, e porque tens de ter aquilo. Mas aquilo não faz sentido, porque na verdade tu não queres isso, e vais-te acomodando. E depois, às vezes as situações acontecem e são situações menos boas. Dessas situações menos boas, não quer dizer que seja tudo péssimo, porque consegue-se sempre tirar uma coisa positiva. Sempre. Seja aquilo que for. A gente consegue sempre tirar algo positivo. E tu tiveste sempre esse. É isso que eu me lembro de ti, desde sempre. É que tu sempre tiveste uma atitude perante a vida diferente de grande parte das miúdas da tua idade na altura. Sempre te viste assim, não foi? Com um pensamento mais positivo, não foi? Sempre. Sempre. E isso vinha um bocadinho de... Porque eu passava muito tempo, eu não sei se tu te recordas da minha tia Strudes, que infelizmente já faleceu há muitos anos, porque eu sempre ouvi, passava muito tempo com ela porque eu era muito mal comportada, não é? E então a minha mãe para ir para trabalhar descansada e tinha que ir de férias cambiada para a casa da minha tia para Mourão. E então passava muito tempo com a minha tia e a minha tia dizia-me sempre: filha, se a tia fosse mais nova, como o teu avô te dizia, eu fazia isto, eu fazia aquilo, se eu tivesse a tua idade, eu fumava, eu usava as unhas vermelhas, como podem ver, eu era loira, como podem ver. E então eu achava aquilo maravilhoso. Ou seja, alguém daquela idade dizer-me que se tivesse a minha idade, tudo era possível. E eu adorava aquelas coisas. E principalmente porque era uma mulher que fazia camisolas de lã, sem saber ler nem escrever, e contava as malhas. E eu aquilo fascinava-me. Então eu pensava, se a minha tia nos diz, é porque é possível. Portanto, isto pode acontecer tudo. E é verdade. E eu sempre segui muito, ouvia muitas conversas dela. Como tu ouvias os teus avós, mais tarde, depois é que faz sentido, não é logo, não é? E depois nós vamos passando as nossas decepções, não é?
vamos encontrando aquelas pedras ranhosas no caminho, mas que a gente depois larga. Só que depois há outras coisas mais difíceis, não é? E eu sempre fui tendo propósitos. Depois de casar e ter filhos, disse, não, o meu propósito agora é divorciar. Pronto. Separei-me. Depois, não, agora o meu propósito é criar a minha filha, poder dar-lhe uma educação minimamente estável e que a coisa funcione. Portanto, vou ter que arranjar mais com o trabalho. Arranjei mais com o trabalho e lá consegui que ela conseguisse. Prontos, por caminhos e outros, lá conseguimos que a coisa se desse. Depois da Maria já estar tudo, entretanto tive muitos anos sozinha, à volta de 12 anos, 10, 12 anos sozinha, pensei, bem, aquela coisa dos relacionamentos que uma pessoa depois já nem pensa, não é? Uma pessoa, olha, vai indo, acontece o que acontecer, pronto. Mas já não fazia muito sentido. Até que apareceu um novo relacionamento e aconteceu tudo muito em conjunto, não é? A Maria prestes a entrar para a universidade, o relacionamento começou-se a gerar ali no final do ano, tive uma vida feliz durante 8 meses. A seguir, tal, aconteceu uma situação que aconteceu. Antes de irmos a essa situação, portanto, tu tiveste um trajeto, falando aqui do propósito e encaixando aqui no tema, falando, tu estavas com propósito, tu tinhas bem definido o que é que querias fazer, no fundo, nessa construção de propósito, naquilo que estavas a fazer, tu sentias que estavas a fazê-lo inteira, eras feliz com aquilo que estavas, ou achas que nesse período... Não tenho noção da felicidade, sou sincera. Não, desculpa? Não tenho, nessa altura, não tenho noção do que aquele propósito me iria fazer feliz. Eu não tinha essa noção. Eu tomava aquele propósito como o que tem que ser feito. Exatamente, ok. É isso que eu... Não pensava em mim. Exatamente. Isto faz-me feliz? Não sei. Nunca me questionei. Também é verdade. Exato. Nunca me questionei. Era mais é o propósito que tem que ser feito. É um objetivo a cumprir. Custa aquilo que custar. Mas sem olhar para mim, sem descuidar de mim. A descuidar de mim, prontos, interiormente. Exatamente. Não exteriormente, mas interiormente. Ou seja, no momento em que tu começas a olhar para ti, que foi quando começa o relacionamento, né? Por aí, 8 meses, nesse tempo, Nesse período, o corpo disse, então, pronto, está agora tudo bem, como é e que é? agora? E foi aí que aconteceu. Foi aí que aconteceu os descolamentos de retina, os buracos maculares, o possível ataque isquémico transitório, essas situações todas, e que acabei mesmo por perder a visão do olho esquerdo e ficar apenas com 30% do olho direito. Mas isso só no início de 2021. Isto aconteceu tudo em 2020. Começou em 2019 e arrastou-se para 2020. Tive 6 meses invisual, porque tive que levar o gás no olho e ficar de cabeça para baixo. E, além de ter, nessa altura, o meu propósito era que a Maria continuasse a estudar, tinha que seguir o caminho dela, porque, independentemente do que me acontecesse, ela não podia parar, não é? Tinha que ter a vida dela, tinha que criar os laços dela e tinha que fazer aquilo que era preciso. Se me perguntasse se era o que eu sentia, se não tinha dor nessa altura, tinha, magoava-me porque me preocupava se eu ficasse sem ver o que é que iria acontecer, o que é que iria ser dela derivada de toda a situação, e afastar a pessoa que estava comigo. Porque uma pessoa incapacitada, no meu ponto de vista, não era nenhum nessa altura, era afastar, porque na minha cabeça, ninguém é feliz com uma pessoa incapacitada. Porque é que iria ficar com uma pessoa invisual, não é? Ou quase invisual. Portanto, era mais um problema. Mas, derivado, se calhar, esses propósitos que a gente temos de vida e de criar amizades, isso, tive pessoas muito boas, tive pessoas péssimas na minha vida, mas que me ajudaram a crescer e ajudaram-me a encaminhar para o caminho, para a linha de caminho que eu estou a construir agora. E então tive a Sila e a Sandra na minha vida, que me ajudaram imenso, que foram a minha mãe e o meu pai na altura, porque entretanto ninguém mais poderia estar comigo, a não ser uma enfermeira 24 horas por dia, e tinha aquelas 2 amigas que são como irmãs, sempre a acompanhar-me. Um beijinho para a Sila e um beijinho para a Sila e um beijinho para a Sandra.
para a Um beijinho Sandra para a de mãe. Coimbra. No entanto, Coimbra. E então tiveram sempre comigo. A Maria no Algarve e a coisa continuou. Entretanto, enquanto estive de cabeça para baixo, não via, só ouvia, não é? E então o que eu fazia era ouvir rádio e ouvia muitas vezes o Show Baby, que é de um brasileiro, o Danilo Gentili, porque eram coisas que me faziam rir, porque eram coisas que me faziam Não é? Ficar numa. passar o tempo, prontos, divertidas e isso tudo. E independentemente disso tudo, eu conseguia sempre me ir superando, tentando adaptar-me, por mais que me custasse, por mais muitas das noites que tivesse a chorar e pensar, e agora o que é que vai ser, o que é que eu faço, isso não volta a ver, não é? Mas sempre com aquela coisinha que iria conseguir. Independentemente de como fosse, sempre com aquele bichinho, eu vou conseguir. Portanto, criei esse propósito que eu tinha que conseguir pela minha filha, que era sempre não havia opção, tinha que conseguir lutar, fosse como fosse, porque a Maria precisava de mim. Mais uma vez, Imagina. não estava pensando na minha recuperação, Não, estava pensando na minha não estavas recuperação em fase de. exatamente, não estavas a priorizar. Portanto, mais uma vez, estavas a colocar em segundo lugar. Em Imagina que, segundo lugar. imagina que neste caso, se a nossa Maria. Imagina, colocar na hipótese da Maria não existir. Não, Maria, gosto muito de ti, eu não quero que desapareças, eu gosto muito de ti. É muito lindo, miúda. Mas imaginando que a Maria não existia, se calhar, primeiro, se calhar isso nem teria acontecido dessa forma, né? Se Os calhar teria seres- sido de forma diferente, mas se ela não é, existisse, não sei, pronto, se calhar teria ter tido outro propósito. isto Não teria sei. conseguido força. A pergunta é: Acho que se tu não. um dia. Não? Pois. Acho que não. Houve, algo- Acho que houve nessa algum. altura não teria tido, porque não tinha nada. Né? Não foi o Basicamente, tinha tal. saído de um casamento completamente frustrado, prontos, enfim. Estava numa relação que tinha começado há pouco tempo, mas que também, na minha perspectiva, não era para ser, porque uma pessoa não tem que se sujeitar a estar com outra com uma incapacidade, portanto, o resto não tinha nada que me puxasse. Talvez existisse, não sei, mas da maneira como eu me sentia naquela altura, acho que não iria. E a Maria foi aquela força que eu tive para conseguir mais um dia, vamos lá, e efetivamente a força da Sila e da Sandra, não é? Porque foram incansáveis. O Luís também foi uma pessoa muito importante, mas na altura ele também não sabia como lidar comigo. Também a verdade é essa. Porque ele estava tão perdido ou mais quanto eu, não é? Sim, pois então, naturalmente. Estava completamente perdido. Depois, quando comecei, cada vez que ia à consulta, não havia nem a ponta de um corno, não é? E via, não via, porque eu não via, mas sentia a frustração dos próprios médicos quando perguntavam: consegue ver uma letra? Eu dizia: não. Eu sentia mesmo a frustração de toda a gente, de como é que é possível. E eu cada vez mais via aquilo que não ia acontecer, eu não ia voltar a ter visão. Mas depois comecei a recuperar, a pouco e pouco comecei a recuperar. Quando recuperei o que tinha para recuperar, que ainda demorou algum tempo, fui para casa, porque entretanto meteu-se o Covid. Fui para casa para o Algarve e já estava em casa e recordo-me de pensar: bem, Maria entrou para a universidade, tem bolsa, está orientada, o Luís também tem uma vida pela frente, consegue-se orientar para ir para outro sítio qualquer, com outra pessoa. Não ando aqui a fazer mesmo nada. Foi quando pensei noutras coisas que toda a gente tem capacidades, sempre pensou, né? Prontos. Mas se me perguntarem se era isso que eu queria, pois se calhar não, porque já o teria feito, não é? Mas como eu sou um bocado mariquinhas, pronto, isso não iria acontecer, tinha que ser algo estudado. E foi aí que procurei muitos sítios, por dizer, vai nascer quem, porque pode dizer o que é que tu tens. E corri, até que fui um senhor que se chama Manuel, em Faro, que é osteopata, faz reiki e trabalha com uma série de medicinas alternativas, holísticas e tudo mais. E eu fui lá e ele disse-me muita coisa, que pronto, podia isto, podia aquilo, ensinou-me a fazer reiki a mim própria enquanto estivesse deitada, porque tinha capacidade, viu lá que eu tinha capacidade com o pêndulo,
se conseguiria fazer ou não, ensinou-me a ouvir músicas relaxantes e isso tudo. E eu naquela altura digo assim, mas isto para mim não me faz sentido. Então, mas eu estou aqui a ouvir, venho aqui dar um dinheirão, então, mas eu tenho o meu primo. E cheguei a casa e disse ao Luís. E nessa altura não falávamos, né? Portanto, não estávamos em contato. Nada. E eu cheguei a casa e disse, mas eu agora ando a pagar um dinheirão, então, mas eu tenho o meu primo, Joaquim. E eu, mas tu és primo do Joaquim? Sim, do Joaquim Coelho. E foi quando ele te procurou. É. E tu disseste, se eu quisesse ajuda, teria que ser eu a procurar, como é óbvio, não é? E nessa altura eu pensei, não, tenho que fazer alguma coisa por mim, porque aqueles dias todos em casa, a gente vamos vendo que se queremos continuar a viver ou não. Mas eu, cada vez que eu olhava para a minha filha, pensava, pá, mas já também não merece agora ter que passar novamente por o processo da perda da mãe. Independentemente de ser o meu ponto de vista e sempre falar com ela abertamente. E o Luís, também, apesar de falar com ele abertamente, também não merece estar aqui todos os dias comigo e eu estar sempre com este tipo de conversa. Portanto, vou ter que fazer alguma coisa. Foi quando te liguei. E quando tu me falaste na meditação. E vá que a pessoa sentava-se na porta da casa de banho, encostada à cama, nada funcionava porque não dava. Aqueles 10 minutos para mim, aquilo eram horas. Eu digo assim, mas como é que é possível? Como é que isto me vai ajudar? É impossível, isto não dá. E foi quando fiz o primeiro curso contigo, onde conheci muitas das meninas que aqui estão, a Fatinha, a Domitília, muitas delas. Uhum. E eu lembro-me que estava com o computador e não havia nada. Portanto, tu lembras que eu ouvia-vos, mas não conseguia ver, não tinha percepção, escrevia com canetas enormes, letras enormes, tipo A3, mas pronto, consegui ir ali fazendo e tentando sempre a parte da meditação, né, que para mim sempre me fez confusão, que era aquela coisa, mas sentia que aquilo havia qualquer coisa que, não sei, era diferente, deixava-me um bocadinho mais calma. Claro que não foi assim, né? De hoje para amanhã, não. Foi o tempo de mudar do Algarve para o Alentejo, portanto, estás a ver a distância, não é? E de eu sempre tentar que não, e não, e não. E deixa As curas com meditação demoram sempre semanas largas. semanas que se transformam em anos, né? Porque eu ando nisto desde 2021, estamos em 2026, não é? Portanto, prontos. Então depois arranjei um novo propósito. Bem, vou sair do Algarve e vou para o Alentejo. Mais uma vez. Com uma mão à frente e outra atrás, tipo cigano, bagagem toda para o Alentejo. Sem perspectiva nenhuma de vida, porque não sabia se conseguia ler, se conseguia escrever, se não conseguia nada. Prontos. Fiquei sem trabalho, como tu sabes. Fiquei sem nada. E vim. Mas a Maria sempre a continuar a estudar, porque ela tinha que estudar. Era o fogo, era, tens que continuar a estudar e não quer saber de nada. Eu logo me desenrasco. Pronto, comecei a ser chata, porque sabes que eu sou chata, procurar os meus direitos, procurar aquilo que podia e que não podia. Sempre muitas pedras pelo caminho, não é? Porque a vida não é fácil, nem para mim, nem para ninguém, mas o que eu tenho de um problema de visão, há pessoas que têm outros problemas, seja depressão, seja doenças graves, doenças autoimunes, seja aquilo que for. Cada um tem os seus problemas. Não podemos medir porque só cada um é que sabe a dor que lhe causa. Não é? Pode não ser um problema físico, mas causar muito mais dor do que me causa a mim. Não é? Porque só essa pessoa é que pode definir o quanto lhe causa. Mas se nós não tivermos um projeto de vida, nós não vamos a lado nenhum. Mas o projeto de vida tem que passar sempre por nós. E foi quando eu comecei a pensar em mim, através dos cursos que fiz contigo, dos retiros, e tu sabes que eu sou uma balda, eu sou a aluna mais baldas. E da meditação também, não é? Da meditação, tu sabes que eu sou a aluna mais baldas, que corto-me sempre a tudo, horários não é comigo. Mas a meditação, à noite, de manhã é sempre. Às vezes, aqui em casa o Luís diz-me assim, tu meditas pronto, com os olhos para dentro, não. E eu costumo dizer, eu também não vejo, portanto pode ser para dentro como pode ser para fora. É igual, filho. Mas o que é certo é que eu aprendi, além de estar aquele tempo sossegada, quieta, só comigo, mesmo durante o dia, não sei se é uma ganda generada que eu vou dizer, mas só tu é que me podes corrigir.
Mesmo durante o dia, quando algo de menos bom acontece, seja uma mensagem, seja uma chamada, seja um atendimento a um cliente, seja aquilo que for, eu paro, calmo, entro em silêncio e reflito ali durante uns minutos. E a coisa depois parece muito mais leve. No fundo, lá está, no fundo isso tenho a certeza absoluta que foi resultado da tua insistência com a meditação. Porque nós, é assim, a palavra meditação muitas vezes assusta muitas pessoas e há pessoas que nunca vão compreender o que é que se passa na meditação. A meditação não é nada mais nada menos do que essa mesma paragem que tu estás a dizer. É tu teres consciência do teu lugar, a protegeres-te de alguma forma, portanto, a perceberes que tens que lidar com aquela situação, sem saíres do teu centro, é para isso que serve e é nisso que consiste a prática da meditação. E não é extraordinariamente difícil, é porque no início porquê? Porque nós tentamos parar pensamentos, nós tentamos ficar no vazio, nós tentamos encontrar logo aquele lugar de paz e tranquilidade, como se andamos 30, 40, 50 anos a acelerar os pensamentos e a acelerar emoções, como é que nós podemos desejar que nos primeiros minutos que a gente se vai sentar, vamos conseguir isso? É impossível. Então é a prática que vai criando essa estabilidade. E às vezes, quando eu falo nos 10 minutos de manhã e os 10 minutos à noite, eu falo por precaução, porque para mim serviu, porque eu também era assim como tu, indisciplinado, do género, agora não estás a fazer meditação, ou isso até faz sentido, eu percebo, não sei, mas não fazia nada, só fazia como eu apetecia, quando estava assim, do género, tinha que pensar em alguma coisa, é que eu tentava meditar, mas depois adormecia e pronto, não chegava a lado nenhum. Mas foi quando uma situação na minha vida me empurrou para isso, que eu fui obrigado, foi exatamente aquilo que aconteceu contigo, tu viste que era Exato. este caminho, era no fundo o teu propósito maior agora, que era tu estares. Porquê? Porque os médicos também te diziam: precisas estar calma, precisas. O stress não tem que existir, porque quanto mais stress, menos saúde a nível dos olhos. E tudo isso fez com que tu te convencesses que não, tem que ser por aqui, só pode ser por aqui. E sou eu a única pessoa que o posso fazer, não posso pedir a alguém que o faça por mim. E isso obrigou-te, na porta da casa de banho, na cozinha, em vários sítios que tu fosses experimentando, Exato. obrigou-te a comprometer-te com aquilo. E isso, sem querer, naturalmente, tem vindo a construir isto que quando eu te digo, então está tudo bem, e tu dizes graças à meditação, não é? Muitas vezes dizes, Sim. se não fosse a meditação, portanto, isto é um sinal de que tu estás a praticá-la, tu estás a usufruir disso, que não é nada mais, nada menos do que tu recolheres, fazer essa pausa, como tu estavas a dizer e muito bem, fazer essa pausa, se calhar respiras 2 ou 3 vezes, ficas ali, até como se tivesse aqui um passo atrás, e isso dá-te espaço para seres tu mesma e para resolveres as questões. Portanto, e é aqui que começa o caminho, não é? Ao fim e ao cabo. É aqui que começa as coisas. De E todo que sim. as meditações, os cursos que tens feito, hum, por exemplo, quando alguém fala em meditação, quando alguém te fala nesta área, o que é que tu dizes logo de seguida? O que é que dizes às pessoas? Quando as pessoas falam de meditação, eu digo logo, era uma coisa que toda a gente devia fazer. Porque a meditação, para mim, não tem nada a ver com. Há muita gente que ainda interpreta a meditação, ou seja, aquilo que for, com crenças religiosas. E não tem nada a ver com isso. Não é que a pessoa Nada. tenha que ser budista, nem que tenha que ser muçulmano, nem que tenha que ser católico praticante. Cada um acredita naquilo que acredita. A meditação, não é nada, para mim, não é nada mais nem nada menos do que pura e simplesmente focaste em ti próprio, Uhum. meteres as ideias no sítio para que te faça não responderes de uma forma que te podes arrepender, não é? Que vais magoar o outro, vais-te magoar a ti, porque depois palavras feias geram outros tipos de atitudes e pode desenvolver ali situações desagradáveis e depois são difíceis de contornar e que te ajudam tu a ponderares, a conseguires resolver os teus problemas de uma maneira mais centrada e as coisas até têm outro peso.
Tanto que muitas das vezes aqui em casa, quando estou chateado ou alguma coisa, e está aí a Maria que não deixa mentir, que diz: eu odeio o teu silêncio, mas eu tenho a necessidade do silêncio, porque se eu não tenho o silêncio, eu posso ser presa, portanto é preferível o silêncio, não explodo e mato alguém. Portanto, é preferível o silêncio. E se não fosse, mais uma vez, se não fosse a meditação, eu não conseguiria, porque eu era uma bomba relógio, a arrebentar a qualquer altura. Não quer dizer que não o faça, todos nós somos seres humanos, mas quando as pessoas falam em meditação, eu digo sempre, é algo que toda a gente deveria fazer, porque faz bem, porque se calhar certas ideias, até os problemas, têm um peso completamente diferente. Tu parares, fechares os olhos e pensares um bocadinho e respirares umas quantas vezes, aquele problema, quando tu abres os olhos, se calhar já não é aquele problema de grau 5 e já passou por um grau 3,5. E consegues ter um discernimento e uma clareza melhor, não é? E é isso que me ajuda. A mim ajuda-me e eu acho que ajuda a todas as pessoas. Portanto, eu aconselho meditação a todas as pessoas. Muito bem. É isso mesmo. A meditação é mesmo isso, é mesmo criar condições para estarmos connosco e, sobretudo, para olharmos de frente aquilo que nós estamos, aquilo que nós criamos, não é? Aquilo que nós estamos a sentir, não é? Especialmente a forma como lidamos com as emoções e ao criarmos esta capacidade, esta presença, não precisamos de grandes coisas, de grandes estratégias, grandes malabarismos ou sei lá, transcendentalismos e coisas e fumos e velas e há muitas formas, mas o principal é que é aquilo que eu defendo sempre e aquilo que estamos a falar neste conceito de meditação dentro do Gita, dentro do método Gita, é só isto. É só estares contigo. É só estares, criares neste espaço a possibilidade de olhar para as situações, digeri-las de uma forma diferente, torná-las mais leves e aceitar, no fundo, que a vida é mesmo assim, não é? Que a vida... E neste caso, me ajuda-me imenso a aceitar-me como eu sou, não é? Porque é uma barreira, o dia a dia, não é? Eu tentar ser aceito numa sociedade que, por mais que as pessoas digam que é inclusiva, não é inclusiva, antes pelo contrário, cada vez as pessoas estão mais egoístas, mais no mundo paralelo que não sei onde é que vivem com a cabeça, e é uma forma de me proteger também, porque eu tenho uma incapacidade, sou baixa visão, e o meu projeto de vida neste momento é assim, se me perguntares, deixou de ser a Maria? Não, a Maria irá estar sempre na minha vida, porque é a minha filha, há de ser sempre a minha princesa, sempre o meu bebê, porque tanto que lhe grito ela isso já adulta, mas eu continuo, pronto, não interessa, mas tratando-a de maneira diferente. E neste momento o meu projeto de vida é, eu consegui perceber isso através dos cursos que tenho feito contigo, das experiências que tenho vivido, independentemente de não serem a 100%, por vários motivos, é eu estar bem comigo própria, eu aceitar-me como sou. E tu sabes que há tempo que não me aceitava. Tinha uma revolta muito grande, não era do o porquê de me ter acontecido a mim e não a outra pessoa. Não, era, mas estava tudo bem, tinha que ser agora, não podia ter sido quando fosse velha, não sei o quê. Não, agora aceito, acredito que isto tem algum propósito, eu ter ficado assim. Claro que não vou encontrar em nenhuma religião, não vou questionar Deus porque é que coisa, porque, claro, tem que existir alguma coisa superior a nós, mas eu não posso ir a uma igreja, sou católica, não sou praticante, porque eu, se for a uma igreja, vou ouvir um homem igual a ti, igual a mim, e que simplesmente transporta palavras cá para fora, mas tem os mesmos sentimentos que eu. Tem as mesmas falhas, tem as mesmas coisas que nós, não é? É um ser humano. Claro que tem que existir algo superior a nós, mas não precisamos de ir ouvir a outra pessoa, não é? Que nos diga isto, aquilo e o outro. Não, claro que tem que existir uma fé, mas a fé é dentro de nós, não é? Nós somos o nosso próprio culto, vamos lá. Assim mas no fundo, que é uma coisa que te caracteriza sempre, que te caracterizou sempre, foi essa fé. Desde criança, que é aquilo que eu digo de nariz empinado, desde criança que tu sempre tiveste, no fundo, essa força, essa fé. Tu sempre foste positiva, tu sempre foste, portanto, sempre
com garra, sempre a levar as coisas para a frente, sempre, independentemente das situações que te aconteciam, tu sempre fostes, sempre aceitaste, sempre tiveste orgulho em ti. Sempre, eu sempre te vi assim, pelo menos, lá Sim, na tua intimidade, contigo própria, se calhar havia questões, mas aquilo que transparecias no teu comportamento, sempre foste uma mulher aguerrida, uma mulher guerreira e continuas a ser, naturalmente. Portanto, no fundo, a meditação e esta prática e tudo isto que temos estado a fazer é, é apurar essa força, é trazer, é direcionar essa força agora para um propósito ainda maior, que é fazer-te acontecer nas condições em que tu estás. em que eu E já estou. agora partilha connosco qual é a tua condição exatamente atual, se Neste quiseres. momento tenho 30% de visão com correção. Já perdi mais algumas células importantes na focagem, ou seja, o olho esquerdo não vê, é cego, o olho direito só vê 30% e o canto superior esquerdo está quase perdido, que é da zona do nariz. Portanto, eu sou tipo um burro com talas, né? Só praticamente em frente. E vejo mal porque vejo E tudo depois outra coisa, desfocado. desculpa, é outra coisa que eu amo em ti, tu és fantástica, é que tu lidas Né? com a tua situação, tu ris, tu dizes palavras, a gente, do outro lado a gente podia estar a ouvir-te e dizer, oh minha teu Deus, não sei quantos, e tu, não sei o quê, agora como disseste, agora sou um burro com tal, não sei o quê, e dás a volta, Exatamente, não só é? vejo em frente. Portanto, só já dava para andar à roda da Nora a tirar água, mas pronto, ainda consigo fazer outras coisas. Ai, meu Deus, é realmente fantástico. Neste momento é o que tenho, sempre com a perspectiva, a minha vida, todos nós podemos morrer amanhã, não é? Ou até esta noite, mas a minha vida resta de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses estou acompanhada em Coimbra e tu sabes perfeitamente que é a única coisa que eu neste momento eu não consigo controlar. É aquela ansiedade antes da consulta e a ansiedade depois da consulta. Independentemente das notícias serem melhores ou piores, eu fico sempre num estado, pronto, completamente destroçado. Porque nunca sei o que é que eles me vão dizer. E durante este tempo que tu me acompanhas, que foi desde o início, tu sabes, cada vez que eu lá vou, as notícias são sempre completamente diferentes. Não, vamos ficar daqui a 6 meses e você vai ser intervencionado e vamos não sei o quê. Chega lá, não, minha senhora, isto está estável, não sei quantos. Até parece que isto aqui é tudo um bocadinho bipolar, não é? Mas é verdade, e depois sabes que é nessas alturas que eu não consigo Mas lá está, controlar a mas é ansiedade. isso. Mas é isso que agora, nesta fase em que nos encontramos, agora abrindo aqui um parênteses, né, das nossas conversas mais íntimas, é nesta altura em que tu te encontras, que talvez a tua alma, falando assim, a tua consciência, te estejam a exigir um pouco mais daquilo que tu estás a fazer, não é? Porque mesmo com tudo aquilo que estás a fazer, das práticas, da disciplina, que se calhar ainda não é 100% da disciplina, portanto, é isso. Imagina, se a situação estabiliza, se a situação melhora um bocadinho, mas depois pode regredir um bocadinho, mas depois parece que estabilizar. Na mesma, parece que está aí, parece que o corpo te está a dizer: vá lá, miúda, faz lá a tua parte, porque eu estou a fazer a minha. E, se calhar é ele que está a dizer: faz mais um bocadinho, faz mais um bocadinho. E então, porque na verdade a ansiedade, em muitas situações, é muito difícil controlar, é verdade. Ainda mais quando se trata da possibilidade de perceber que vamos deixar de ver ou podemos deixar de ver ou outra coisa qualquer. E, e é muito difícil nós controlarmos isso. De qualquer das formas, quanto mais nos sintonizarmos, quanto mais nos conectarmos a nós e esta verdade que é: eu estou viva, eu estou viva, eu tenho pessoas à minha volta que me amam, eu tenho uma força excomunal, porque tu sabes, de alguma forma, sabes que tens essa força. E aconteça o que acontecer, o que Deus, o universo, seja lá o que for, tiver para mim, eu estou aqui para lidar com isso. É nesta postura que as coisas começam a fluir de uma forma mais natural. E talvez estejas nesse ponto. Mas, de qualquer das formas, por isso é que nós estamos aqui também, e por isso é que eu te desafio, eu te puxo, eu não te empurro, eu puxo-te, né? Eu não empurro, mas aqui não te empurro, eu te puxo-te para este tipo de experiências, porque falando de propósito e sabendo que tudo tem um propósito maior, que todas as questões que nós passamos na vida, aliás, passámos tanta coisa, cada um para o seu lado olha, e viemos nos encontrar e agora já fizemos várias coisas juntos, tu tens-me ajudado imenso
no back-office, na parte da e nas outras coisas, e outras mais que vamos estar envolvidos. Mas há um propósito maior para isto. E acredito que agora, nesta fase, talvez tu tomando consciência por ti mesma, pelas dificuldades que passas, pelas situações que tu, entre aspas, em determinadas ações do dia, tu consigas perceber o quanto existe a fazer dentro desta área, não é? Muito Como tu... mesmo, muito. Muito porque as pessoas enclausuram-se em casa, porque as pessoas não têm capacidade, não têm estrutura física nem psicológica para conseguir sair à rua. Porque as entraves são muito grandes e é isso que me revolta. E acho que neste momento é o meu propósito. Como sou já um bocadinho revoltada de natureza, acho que ainda tenho que ser mais um bocadinho, porque é inadmissível uma pessoa que tem a minha capacidade não ter as mesmas condições que uma pessoa que tem todas as faculdades. Não consigo compreender. Não, a empatia pelo outro não existe. Portanto, se não existe as pessoas ditas cujas normais, então se calhar têm que ser as pessoas anormais a fazerem alguma coisa. E se calhar, se não é por meios políticos, não é? Porque a gente sabe perfeitamente que não é esse o caso, que eles não estão virados nem para aí, e tu muitas das vezes tens acompanhado o meu processo na compra de equipamentos e tudo mais, que é extremamente difícil, é chato, é frustrante, é tudo cortado e nós recebemos uma miséria. Prontos, não é estar-me a queixar, mas é a realidade. Agora, eu não tenho a necessidade de ter que tomar medicação, não é? Caríssima, como muita gente faz. Imagina uma pessoa assim não ter apoios. Mas mais que não seja, as pessoas pelo menos podem estar em casa, mas deveriam ter acesso, ou eu estou em casa por opção própria, não é? Se quisessem meditar, se quisessem fazer yoga, se quisessem fazer aquilo que quisessem, mas terem essa possibilidade e existir alguém que possa levar essa possibilidade perante a sociedade, não é? Mas se nós não falarmos, se nós não fizermos nada, se nós não aparecermos e darmos a cara, pois certamente nada irá acontecer. E se não for assim, nestas situações em pessoas que se encontram como tu, não é? Porque são pessoas fora da caixa, que são pessoas que nunca enquadraram na sociedade, naqueles parâmetros, que seguiram a vida delas e não se consegue. E tu sabes, porque tens pessoas que vão ter contigo, que muitas das vezes, por estar num meio pequeno, não quer aparecer, porque depois ela vai falar e não sei o quê. E não pode ser isso. Portanto, o meu propósito é trabalhar contigo, estar contigo e com todas as pessoas que estiverem connosco e fazermos alguma coisa pela sociedade, bem pelos outros. Mas que não seja as pessoas estarem em casa, podem estar com carências do que for, mas pelo menos sentirem-se bem com elas próprias. Dizer assim, não, eu estou assim, mas ao menos, olha, vou para a frente porque posso. Isso já é a base, isso já é a base de tudo, por isso é que lá está o propósito, o nosso caminho, os nossos caminhos cruzaram-se exatamente nesse sentido. Acho que o nosso propósito passa muito por aí. E por isso, aproveitando já esta deixa, fiquem atentos porque vai haver aí algumas novidades a acontecer. Em breve a minha prima Hélia, vamos estar com alguma frequência a debater e a falar sobre estes temas e mais alguns aqui no Guita, na página Guita. Também temos a Academia Guita, que está a funcionar em paralelo com algumas de vocês que estão por aqui, em que o nosso propósito, e estamos a estudar a situação para passarmos à associação e tornarmos o movimento um pouco mais coeso. Tudo está a dar os seus passos. E eu sei que, de alguma forma, Hélia, eu estou aqui a lidar com as minhas emoções agora, eu sei que, de alguma forma, a tua fala, a tua voz, a tua presença, a tua força, a tua garra, o teu exemplo, vai tocar muita gente.
e acredito muito que o teu propósito também passe por aí. E no que depender de mim, eu estarei do teu lado. Eu estarei do teu lado a apoiar-te, a fazer-te acontecer e a fazer chegar essa verdade e esse conforto às pessoas. Agora, só quase a terminar, tenho de saber, dentro de todo este contexto, né, que trabalhamos juntos, e que podemos fazer coisas pelas outras pessoas, criar novas realidades, sei lá, insistir na criação de condições, melhores condições para pessoas que têm algum tipo de incapacidade, seja ela visual ou outra qualquer. O que é que tu sentes que no teu ser tens mais capacidade, de outra forma, qual é o teu dom, digamos? Qual é a tua, já reconheceste o teu dom, a tua maior habilidade, dentro daquilo que é a construção do teu propósito? Já pensaste nisso? Teimosa. À parte disso, que isso é uma característica que nunca vais perder. Teimosa no sentido do meu propósito não ficar quieta, ir Ok. sempre à procura. E essa teimosia é do género pedra dura, como é que é? Água mole em pedra dura, tanto pata até que fura. É Uhum. ser chata, teimosa, persistente, resiliente. E se não for pela esquerda, vou pela direita, e se não for pela direita, vou, prontos, vou de noite, que não vejo nada, mas vou na mesma, não interessa aonde. Se a gente cair, a gente levanta-se, se não conseguir ver a palco, não interessa. Mas é não ficar quieta nem ficar calada. Portanto, se calhar teimosa e resiliente. É muito por aí. E sabes uma coisa? Deixa-me dizer-te que talvez já saibas também. Aquilo que eu sinto em ti também como, vamos falar assim, como dom, tu quando abres a boca, quando falas, tu tocas o outro, tu fazes chegar uma mensagem ao outro, pela tua presença, pela tua frequência, pelas palavras que usas, pela tua consciência. Por isso, considera que a partir daqui, a partir de agora vais falar muito. Vais falar muito. Meu amor, como é que tem sido esta experiência agora com o teu primo Guita, estes últimos tempos, com a família que tens encontrado? O que é que tens, já quase a terminar, o que é que tens para dizer às pessoas que ainda olham, digamos, para este movimento, às vezes com alguma confiança, ou do género, há uma religião, ou seja, costumes, Sim, que não temos religião, mas que somos de todas e não somos de nenhumas, não é? ainda somos O que é nenhumas. que tens para dizer às pessoas neste Olha, momento? contigo, efetivamente, foste não, continuas a ser a minha prancha de salvação. Mesmo sem saber surfar, és, não é? E sabes que és, que quando coisa recorro a ti porque preciso de alguém mesmo que puxe e que às vezes me dê aqueles abanões. E não pode ser pessoas que convivem comigo, tu has de conviver comigo todos os dias, mas convives de maneira diferente, não é? Em que eu não te posso mandar para nenhum sítio que tu não me digas, espera lá aí que agora não sequer te vou ouvir. Prontos. Portanto, tu transformas a vida das pessoas, tu transformas as pessoas, tu ajudas as pessoas e tu sabes, temos no grupo onde estamos neste momento, as poucas que eu conheço, muitas, mas poucas, em que correram mundos e fundos e contigo estão a conseguir encontrar um caminho. Às vezes não é preciso medicações, às vezes não é preciso grandes terapeutas nem grandes coisas. Às vezes é preciso haver alguém como tu, normal, mas especial, e que consigam nos encaminhar, porque às vezes é só o que a gente precisa de ouvir. É as palavras certas nos momentos certos e os puxões de orelhas nas horas certas, não é? E dar-nos aquela vontade com os retiros que fazes, permites que várias pessoas com vários problemas de existencialidade, outros não, tristezas na vida, situações que acontecem, frustrações, decepções, e são pessoas que eu já encontrei neste tempo todo, nesta família Guita, que conheço, que considero como minhas manas do coração, não é? Que estão cá dentro, e cada uma com o seu problema diferente,
mas que todas estamos com um propósito e conseguimos nos apoiar nesses grupos que temos, umas às outras, porque hoje está a chover, para mim é uma coisa horrível, para a Fatinha é uma coisa ótima, para a Domitília é assim, assim, para a Nélia, pronto, é um sorriso e está tudo a andar. E chegamos ali, aquilo já está tudo aliviado. E depois temos um Joaquim que diz assim, meninas, atenção, foquem-se no que é importante. E ajuda-nos ali a ter aquele grupo coeso, não é? E conseguirmos ter um bom dia, uma boa noite, que nós sabemos que há pessoas que não têm, infelizmente. E que nós, como estamos todas juntas, independentemente das idades e de tudo, nós ali esquecemos tudo. Porque nós ali somos todos iguais. Nós, quando nos encontramos nos retiros, e tu sabes que eu já tive grandes choques com pessoas, e, no entanto, hoje sou amiga delas. Porquê? Porque ali somos todos iguais, estamos todos para o mesmo. É encontrar-nos a nós próprios, com as dificuldades. E, portanto, o trabalho que tu fazes é uma coisa fora de normal. Pena é as pessoas ainda terem essa mentalidade tão fechada e não se permitirem. Pronto, mas isso é o processo delas. Esse é um processo delas e eu aprendi contigo, não é um problema teu. Portanto, não é. É o processo delas, Segue exatamente. o teu caminho. Portanto, estou maravilhada com a minha família. Tenho pena de, prontos, não se juntarmos mais, mas pronto, vai acontecer mais vezes. Claro que vai acontecer mais vezes. Vai já acontecer, vai já acontecer. Mas antes disso, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Então, como estavas a falar no grupo, é mesmo realmente importante o nosso grupinho de interapoio, não é? O grupinho de suporte, não é? É, porque às vezes, apesar da gente se dispersar, existem pessoas que não têm mais ninguém. E às vezes, eu mesmo tendo pessoas, e outra pessoa que não tenha pessoas, às vezes eu estou mais sozinha do que aquela pessoa que não tem. E aquele grupo às vezes faz-nos pensar em coisas como as questões que tu fazes, os desafios que nos compromete-nos a responder e a entrarmos ali em discussão e pontos de vista, faz-nos pensar de outra forma e se calhar alivia-nos aquela pressão do dia-a-dia e dá-nos aquela vontade nova de voltar a viver um novo dia, vai ser diferente, vai ser melhor e pronto, nisso tu és excelente. Ou seja, só sente-se acompanhado. É isso mesmo. Sim, é muito importante. É muito importante. Falando agora do próximo encontro, eu tenho que falar aqui do nosso Guita Fest. Ainda não formalizamos, mas tu vais nos dar o prazer de uma palestra de 20 minutinhos ou 25 minutinhos no Guita Fest? Claro que sim. Que bom. O Guita Fest que vai acontecer dias 21, 22 e 23 de agosto, nos Motaninos, em Monsaraz. Já estamos aqui portanto, a movimentar, a criar movimentos, desde tratar de alojamento, desde fazer parcerias, as coisas estão a começar a acontecer e é uma oportunidade para celebrarmos esta magia que é estarmos juntos. No fundo é um encontro de família, para dançarmos, para sermos, para apanharmos um bocadinho de calor, porque nessa altura vai estar calor no Alentejo, mas vamos estar à sombra, vamos ter condições para fazermos tudo em condições. E portanto, inscrevam-se, apareçam, falem, nós vamos falar cada vez mais no Guita Fest, vamos ter música, vamos ter acordeão, vamos ter piano, vamos ter mantras, vamos ter taças tibetanas, vamos ter massagem, cura energética, meditação ativa, dança, expressão corporal, e dentro das palestras vamos ter desde a astrologia até à partilha da minha prima. Portanto, é desde os astros, é do alto a baixo. Desde até. Portanto, fiquem atentos e inscrevam-se. Minha querida prima, foi um prazer imenso ter-te aqui. Eu amo-te muito e tu sabes disso. O tempo que nós tivemos afastados, portanto, teve o que teve que ser, não importa. O que é certo é que agora nós conseguimos aproveitar esse tempo da melhor forma.
crescendo em conjunto, partilhando, discutindo ideias, criando, né, fazendo coisas acontecer, e eu acredito que isto é apenas o início da realização de um grande projeto, de um grande propósito de vida, que é o nosso, ao fim e ao cabo. Queres dizer alguma coisa para terminar? Gratidão a todos, a ti principalmente, não é? Mas também és da minha família, não é? Mas muito obrigada por estar sempre aí, por me ouvires, por me acudires, por seres o meu terapeuta, por seres o meu médico, por seres a minha almofada de pancada. E se não fosses tu, o caminho era muito mais difícil. E gratidão às meninas que estão no outro lado, que eu sei que elas estão, e acho que irão estar porque não puderam estar presentes, por estarem lá, porque podemos não falar todos os dias, mas temos sempre a quem recorrer. E isso é muito importante, não nos sentimos sozinhas. E não estamos sozinhas porque temos um Joaquim na nossa vida. Obrigado, meu amor. Portanto, um beijinho, um abracinho nesse Beijinho. coração. Faz favor de continuares a cuidar, Beijinhos. a cuidar. E a gente em breve, pronto, a gente em breve vai se abraçar Juntos. fisicamente, né? Portanto, Exatamente. até já, minha querida. Obrigado e até já. Obrigada. Até já. Obrigado. Ora, muito bem, cá estamos já no final desta nossa emissão do Guita Flow. Como era de esperar, um, como era de esperar, é muito fluido, é muito natural e é isso que se pretende para esta sequência de diretos. Partilhar e falar com alguém que amamos, com alguém que estamos em sintonia e que um diz mata, outro diz fala, é a melhor coisa que nos pode acontecer na vida. Eu, como minha prima, tem-se revelado um pouco isso, né? Nas ideias que partilhamos, nas coisas que queremos construir e, e é isso. Portanto, podem partilhar o vídeo, podem questionar, podem, se quiserem, fazer questões com arroba, podem identificar a mim ou a Hélia. Fiquem atentos porque em breve vamos marcar presença aqui na página Guita e também na Academia Guita, mas pronto, está tudo interligado, mas especialmente aqui na página Guita com uma rúbrica muito especial em que vamos no fundo, discutir, olhar, analisar, observar, estudar situações ao vivo, partilhando convosco, em que também vocês podem entrar e falar connosco. Será um programa com certeza que vos vai tocar. Um grande beijinho a todos, um grande abraço. Amanhã o nosso Guita Flow vai ser por volta das 12h15, sensivelmente, num horário assim meio estranho, não faz mal, está tudo certo. Ficará sempre gravado e vocês poderão ver no vosso tempo. Até já. Gratidão a todos por estarem aí e por nos ajudarem a ser aqui e agora. Chiquinho. Até já.